Eu tenho um cavalo preto, por nome de ventania, no laço de 12 braças, do coro de uma novidade, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, ou seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou Rafael Ferrarese, o Mão de Urso, estou falando assim polidamente. Por quê? Eu tô com esse diacho aqui, ó, eu acho que é o microfone de lapela. Esse negócio cata o meu áudio assim, ó, e joga, independentemente de como ele estiver. Então, quando eu falo gritando, este áudio aparecerá para você, como se eu estivesse falando na tua orelha. E eu tenho que falar baixo, gente. É horrível para mim falar baixo. Eu não falo baixo, eu falo gritando. Gente, então, antes de mais nada, quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Eu prometo, gente, que eu vou tentar falar baixo nesse vídeo para não incomodar vocês e para você não precisar baixar o áudio da televisão. Beleza? Bom, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para a gente. Estamos indo para 40 mil inscritos. Quem aí lembra quando a gente fez 2 mil inscritos? Eu tenho aqui alguns seguidores, alguns inscritos do nosso canal, fãs, que nos seguem desde os 100 seguidores. Eu achei isso fantástico outro dia. Então, já se inscreve? Posso pedir esse favor para você? Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar, desculpa, gente, eu tô com um soluço horrível também. Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar a cuidar da Dionéia muscipula. Então você comprou a sua planta carnívora, a sua Dionéia, essa da boquinha aqui, você não sabe como cuidar? Você quer saber como é que cuida? Rafa, me dá os cuidados básicos. Eu vou te dar os cuidados básicos. Hoje você vai sair desse limbo de perder Dionéia. Chega, né? Então vamos lá, eu vou te ensinar, tá? Mas eu quero te convidar não só a aprender o básico. Você quer se tornar um verdadeiro especialista em plantas carnívoras? Então, no final desse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Combinado? Vai assistir até o final? Posso contar com você? Então tá bom, no final desse vídeo a gente vai conversar. Mas se você quiser saber já antes, já clica aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai ver uma coisa muito legal. Então, gente, vamos lá, eu já vou partir logo direto. Você comprou uma Dionéia muscipula e você não sabe o que fazer com ela. Muita gente me fala sobre isso. Muita gente me fala sobre as Dionéias. Acho que as Dionéias, elas estão no topo do que as pessoas compram e perdem. E eu vou falar para você que perde a planta porque vacila. Nossa, eu me senti ofendido agora. Você falou que eu sou vacilão com planta carnívora. É verdade. Na maioria das vezes você perde porque você vacilou em algum ponto. Seja na rega, seja no excesso da rega ou na falta dela. Tem que ter um equilíbrio. Seja no sol, na falta dele ou no excesso dele, será? Eu vou te falar, daqui a pouco você vai aprender isso. Se sol demais faz mal ou sol de menos faz mal? O que acontece? Como que a gente sabe disso? E outra coisa, substrato. Às vezes a gente negligencia substrato também. Então nesse vídeo você vai ver completo. Você não vai ficar me vendo, tá? Você vai entender várias outras coisas. Eu vou virar esse vídeo porque as estrelas são elas e são elas que você precisa ver para entender como que funciona todo esse processo, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho só rapidinho. Eu sou Rafael Ferrarese, sou especialista em plantas carnívoras, trabalho com plantas carnívoras há mais de 7 anos. É porque eu não sei a idade exata. Eu sei que eu tenho muito tempo de cultivo e eu sempre lembro que são mais de 7. Então, eu realmente me dedico a plantas carnívoras, eu trabalho só com plantas carnívoras, eu vivo de plantas carnívoras, eu literalmente uso plantas carnívoras para comer, tá? Então, a gente tem uma loja no WhatsApp. Para você acessar a nossa loja no WhatsApp e falar comigo pessoalmente, é só falar nesse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Você vai me chamar no WhatsApp e aí você vai entrar aí nos nossos grupos, eu adiciono você, se você quiser saber. Mas não deixa de falar que você veio do YouTube, porque aí eu fico sabendo se deu certo, tá bom? Até para a gente divulgar mais o nosso WhatsApp. Nós temos uma comunidade de planteiros, de plantas carnívoras, uma variedade de gente aí que gosta de plantas carnívoras e está lá no nosso grupo. Nosso grupo hoje tem mais de 1.200 pessoas, é a maior, uma das maiores, eu acho. Tem uma outra comunidade que é um pouquinho maior, não é do Brasil, mas é a maior comunidade de plantas carnívoras do Brasil, do WhatsApp. Então nós temos muita gente lá que podem te ajudar também nessa parte. Você pode fazer amizade. Você sabia que tem outra gente mais doida que você que tem plantas carnívoras?
Tem gente que nem é tão famosa assim, mas tem uma coleção absolutamente gigantesca de plantas carnívoras. Plantas carnívoras viciam e realmente eu posso provar isso. Então vamos lá, eu vou te ensinar hoje como cuidar da Dionaea muscipula, beleza? Vai! Bom, o áudio já mudou porque a gente já tirou o lapela e agora nós vamos utilizar o microfone do Celuletes. Bom pessoal, esse daqui é o nosso jardim de sarracênias e sim, eu possuo uma coleção absolutamente ignorante e ofensiva de plantas carnívoras de vários cultivares e várias espécies. Primeiro é importante você saber que Dionaea muscipula, eu sei que você já deve ter comprado essa planta aí em algum garden, ou até com o universo das carnívoras, você comprou ela em alguma feira, você ganhou de presente, talvez, e aí você quer muito descobrir qual é a sua Dionaea muscipula, né? Você deve estar com ela aí na sua mão e você está falando, Rafa, qual será que é a minha Dionaea? Se eu te mandar uma foto, você sabe a identificação? Gente, eu vou ser muito sincero para vocês. Você está vendo essa Dionaea aqui? Você está vendo essa? Você está vendo aquela? Se elas não tiverem plaqueta de identificação, que é essas plaquinhas aqui, ó, igual essa enorme que você está vendo, é a Towering Giant. E ela tem características muito peculiares. E apesar dela ter características muito peculiares, ela não difere de uma Dionaea muscipula típica. Gente, o que acontece é que praticamente, apesar dela ter várias denominações, aí ela ter várias coisas diferentes, essa daqui fica grande com folhas compridas e tal e não sei o que, se ela não tiver identificação, se ela não tiver pedigree, muito raramente, muito facilmente ela vai ser uma Dionaea vira-lata, vamos dizer assim, tá? É apenas uma expressão, tá bom? Só para você entender que ela vai ser uma Dionaea sem raça, não dá pra gente saber. Então tem Dionaea típica, como por exemplo, ó, eu vou ser aqui para vocês, que elas acabam virando Dioneias de raça com o passar do tempo, tá? Essa Dionaea que eu vou te mostrar foi um cruzamento nosso. Isso daqui foi o papai que fez, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que coisa mais linda essa planta. Olha esses dentes serrilhados. Olha essa armadilha. Isso daqui é criação do universo das carnívoras. A gente fez essa planta, mas ela não tem identificação. Então, até o momento, ela é típica, até que alguém a batize com um nome, um clone específico. Olha essa daqui, que não tem nem espaço mais. Olha que coisa mais maravilhosa. Essa Dionaea é incrível também, ela é do universo das carnívoras. Ela já tem nome, o nome dela é Giant Head, só que essa é uma variação específica de Head, tá? A gente tá vendo um nome bem legal para ela, mas até o presente momento ela é típica. Então vocês entenderam? Os clones, eles recebem o nome de acordo com o batismo que as pessoas deram, que o cultivador registrado, o pesquisador. Então se você comprou uma Dionaea num garden e ela não tem identificação, ela é uma Dionaea típica, tá? Mas hoje existem vários cultivares que foram importados, que foram obtidos aqui no Brasil, foram feitos aqui no Brasil, que tem nomes já, que já foram reconhecidos, e hoje em dia esses clones já podem ser vistos como Dionaea muscipula de raça, vamos dizer assim. Gente, essa expressão é só para vocês identificarem a parte do que eu quis dizer para vocês, tá bom? Ficou certo isso? Então beleza. Dionaea, cara, vicia demais. Tem Dionaea bimbo, que tem essas características aqui, ó. É uma planta mais gorduchinha, com essas bordinhas mais arredondadas em volta, com cílios virados para dentro. Essa daqui, ó, Fine Tooth, que tem esses cílios finos ali, ó. Olha que lindo. É uma planta muito bonita. Tem a Towering Giant, que fica comprida e armadilhas gigantes. E também vai ter Dionaea típica, olha aí, ó, que fica com as mesmas características da Towering Giant, né? Tem a Red Cherry, que é essa aqui, ó. A Red Cherry também é uma planta muito legal, porque ela fica com vermelho cereja e ela dá muitas boquinhas em cima, assim, então ela é incrível. E aí você olha e você fala, uau, será que um dia eu vou ter todas? Você consegue ter todas, só que você precisa se dedicar nos cuidados mais básicos, primeiro com a sua Dionaea muscipula. Primeiro e o mais importante de tudo é entender que você recebeu a sua planta. A primeira coisa que você tem que fazer, então vamos lá, o que eu preciso fazer quando eu recebo a minha Dionaea muscipula? A primeira coisa que você precisa fazer com a sua Dionaea é identificar o substrato que ela está plantada. O que é substrato? Substrato é a terra onde ela está plantada, pronto?
mas ela vem plantado na terra? Não, ela não vem plantado na terra. É só para você entender que é aonde essa planta está plantada. Onde ela está plantada? Ela está plantada no musgo, ela está plantada no serrapilheira, ela está plantada na turfa. No que essa planta está plantada, tá? Muito comumente, se você comprou ela de algum garden, esses gardens, esses mercados que vendem essas plantas, é muito comum eles utilizarem um substrato que eles chamam de serrapilheira. O que é o serrapilheira? O serrapilheira é uma mistura de gravetos, folhas, tronquilhos e outras coisas mais aí, tronquilha. O cara meteu como é que é o nome? Um tronquilho. Quem é que tem um tronquilho, gente? Animais Fantásticos e onde habitam, né? Os Grindelwalds. O cara meteu aí um Harry Potter, não é? Harry Potter não, já é da outra saga do Harry Potter. Então tem lá resto de folha, graveto, geralmente é um catado que pode ser feito artesanalmente, mas na maioria das vezes é retirado da natureza. O serrapilheira é o resto de tudo que estava lá, o cara junta, coloca num saco, ele é feito lá uma composição, tem um trabalho especial em cima do serrapilheira, não é qualquer substrato, a manutenção dele é diferente e geralmente elas vêm nesse substrato. Só que quando chega no cultivo da gente, esse substrato que ela vem plantado, ele necessita de uma manutenção específica. Com o tempo ele compacta, ele seca mais rápido, porque ele não foi feito para reter umidade, ele foi feito para regas contínuas, tá? Porque no garden ou no viveiro da onde essas plantas vieram, lá eles regam com frequência. Então para eles faz sentido ter o serrapilheira, porque não vai manter as raízes molhadas, que é um problema para Dionaea muscipula. Raízes encharcadas causam o apodrecimento da planta, mas também não vai manter a planta seca. Espera aí, vamos responder a primeira pergunta já assim? Já. Então, espera aí, quer dizer que Dionaea muscipula não pode ficar encharcado, mas também não pode ficar seca? Não. E achar o equilíbrio entre a rega é o ponto importante para eu ter uma chave do sucesso. Nós já achamos a primeira chave da porta. Beleza? Então você identifica qual é o substrato. Você tá vendo aqui a minha no serrapilheira. Olha aí, ó. É no serrapilheira. Não rolou. Você tá vendo que a minha planta tá sofrendo aqui, ó. Por quê? Porque tá encharcado, tá? Essa planta tá aqui de propósito. Deixei aqui pra gente fazer um pequeno demonstração para vocês verem do que acontece. Você tá vendo, ó, que a planta fica solidificada ali, ó, vira um torrão, fica duro, fica estranho, e geralmente a planta ela apodrece. E é isso daqui que acontece. Sabe por que isso daqui acontece? E agora a gente vai partir desse ponto. Desculpem, tá? Eu vou tossir às vezes aqui. Depois que você identificou qual é o substrato, você precisa urgentemente, se ela estiver na serrapilheira, que é esses gravetos e folhas, trocar para musgo sphagnum, tá? Esse aqui tá molhado porque choveu, tá, gente? Então aqui tá tudo úmido, é ao ar livre, né? As nossas plantas, as dioneias não tem sombrite, não tem cobertura, não tem nada, toma sol o dia inteiro. E aí você vai trocar a sua planta para musgo sphagnum. Eu recomendo você trocar para musgo sphagnum e perlita. Se não tiver sphagnum e perlita, pode ser musgo sphagnum e casca de arroz carbonizado. Se tiver casca de arroz carbonizado e perlita junto no musgo sphagnum, é melhor. Rafa, mas eu não achei casca de arroz carbonizado e não achei perlita. Pode ser só musgo sphagnum? Deve. E aí, por que o musgo sphagnum e não a serrapilheira? A gente sabe da rotina de vocês. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que ir para a escola, eu sei que você tem que cuidar dos filhos, eu sei que você tem que ir para a faculdade, eu sei que você tem um monte de outras coisas para você fazer e não dá para você virar babá de planta, tá? Você não vive de plantas, você não passa o dia inteiro regando planta igual o cara do garden, entendeu? O viveiro que vive para isso, que é automatizado. E para isso é que serve o musgo sphagnum. O musgo sphagnum retém mais umidade. Qual que é o musgo sphagnum? É o musgo que ele é utilizado para orquídeas. Eu vou pegar aqui, ó, vocês vão ver a bagunça da minha casa. Tem algumas dioneias que a gente reproduziu aqui. E vocês vão ver aqui, ó, justamente qual é o sphagnum que nós estamos falando. Olha só, eu vou lá no sol para vocês verem. Bagunça. Já fiz o caos. Esse é o sphagnum, tá? Ele vem sequinho assim, ele pode ser rosa, ele pode ser meio amarelado, mas tem que ser exatamente esse musgo aqui que vai na sua Dionaea muscipula. Ele retém muito mais umidade, ele vai ficar mais úmido e não vai ficar encharcado se você seguir o que nós vamos falar para você, tá bom? Então esse daqui é o nosso musgo sphagnum,
tá? Esse daqui ele é desidratado, apesar dele brotar também, mas ele é desidratado e ele é muito bom para dioneias. Tanto que, ó, nós utilizamos ele aqui. A maneira certa de utilizar você aprende no nosso curso, tá? Então, agora você aprendeu. Qual é o substrato que vai na minha Dioneia muscipula? Musca sphagnum. Por quê? Porque ele vai manter hidratado por mais tempo, tá bom? Você não vai ficar se preocupando, secou. Não sei o que, não, ele mantém muito mais umidade, ele é uma esponja praticamente, tá? Ele retém muito mais umidade, então é muito melhor para sua Dioneia muscipula, tá bom? Próximo passo. Bom, já identifiquei o substrato, Rafa, tava no serrapilheira mesmo, troquei para Musca sphagnum. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Bom, se você comprou sua Dioneia muscipula e ela veio num vasinho desse tamanho aqui, ó, você vai olhar o tamanho da sua planta. Se ela for pequenininha mesmo, de acordo com o tamanho do vaso, pode deixar nesse vaso aqui ainda. Ai, Rafa, mas a minha planta começou a crescer e ficou desse tamanho aqui. O que eu faço? Já seria legal você trocar para um vaso mais desse tamanho aqui. Esse vaso tem 8 centímetros de altura. Isso vai favorecer que a sua planta tenha mais espaço para as raízes crescerem. É igual você utilizar um sapato apertado. Você vai crescer direito? Você vai ficar com o pé torto, não vai? Ou vai acabar se machucando, não é verdade? A mesma coisa com as plantas. As raízes ficam apertadas e as plantas não se desenvolvem e as plantas não crescem. E com o passar do tempo, você vai entender que se você utilizar um vaso ainda maior, esse vaso tem 18 centímetros de altura. Se você utilizar um vaso ainda maior, você vai ver que o resultado nas suas dioneias é ainda melhor. Olha só o tamanho da nossa Towering Giant. E olha só o tamanho das outras que a gente colocou nesses vasos maiores. Legal, né? Então, gente, o tamanho do vaso influencia sim no desenvolvimento da sua planta. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a dioneia não pode ficar com o substrato encharcado demais? Tem que ter um meio termo, um vai para lá ou vai para cá. Tem gente que me manda foto, Rafa, eu não sei porque que a minha planta morreu. Vem com isso aqui para mim. Eu não sei porque que ela morreu. Eu juro que eu não fiz nada de errado. Eu sei que você não fez nada de errado, tá? Você não foi viajar, não, e largou a sua planta sem água. Ou você não largou a sua planta lá dentro de uma bacia com água, cheia d'água no substrato errado, largou lá um mês desse jeito, que é que a planta vai sobreviver? Ela vai apodrecer, gente, porque as armadilhas, as raízes vão ficar dentro d'água e isso não é uma planta aquática, isso é uma planta carnívora que precisa do solo úmido, mas precisa de um equilíbrio. Então, como eu faço para saber se está úmido, mas não molhado demais? Geralmente, esses vasinhos aqui, eles vêm com um risco aqui na parte de baixo que não foi feito para isso. Isso daqui é uma marca da extrusora, né, do vaso. E aqui embaixo, ó, tem esse risco. Essa altura aqui, ela tem aproximadamente 1 centímetro. 1 centímetro é a altura que a água tem que ficar num vaso de 8 centímetros, entendeu? Num vasinho pequenininho como este daqui, ó, seria legal também 1 centímetro de água. Na verdade, você calcula que um dedinho de água seria legal para você deixar de água para essas plantas. Então quer dizer que essa planta tem que ficar na onde? Ué, numa bacia com água, viu? Nós mantemos as nossas dioneias, algumas aqui, esse vaso quadrado já é um pouco maior, mas nós mantemos ela nesse vaso aí, nessa bacia com água. Não se preocupe, essa bacia, apesar dela ter água dentro, nós lavamos elas 3 vezes por semana e nós aplicamos um negócio chamado Dimipel, que é um larvicida que é utilizado até mesmo para jogar em pneus, caixa d'água e outras coisas mais. Então você joga o larvicida aí dentro para não dar problema com a dengue. Combinado? Vamos fazer o cultivo consciente. Coloca numa bacia com água, num pratinho, que você vai lavar 3 vezes por semana. Por quê? Lavando 3 vezes por semana, você interrompe o ciclo do mosquito. Ela pode até pôr os ovos, mas eles não vão eclodir, porque você vai lavar com cloro. Tá bom? Enche água, tá? Não vai largar com cloro, não. Beleza? Então, gente, feito isso, você já sabe, então, que trocou o substrato e você tem que manter a planta úmida. Você não vai ficar regando por cima. Porque se você regar por cima, pode acontecer de você fechar as armadilhas. Então não é legal, porque você quer a sua dioneia assim, ó, vermelhinha, bonitinha, linda, maravilhosa, tá? Então é isso. Mas quando eu sei que eu tenho que repor água de novo? Você deixou a água lá embaixo, a água secou, certo? Você vai vir pôr o dedo aqui, ó. Você tá vendo que ainda tá úmido? Tá vendo?
Não precisa pôr mais água embaixo. Espera mais um pouco. Espera até o final da tarde, vai lá de novo, põe o dedo. Ai, tá molhado ainda. Não precisa pôr água. Põe o dedo. Começou a secar. Espera mais um pouco. A hora que tiver um pouco mais seco, aí você coloca água de novo. Esse é o equilíbrio que você precisa ter com a Dionéia muscipula. Você não pode ficar encharcando essa planta demais. Novamente, gente, aqui tá encharcado desse jeito, que as minhas plantas ficam no tempo, e aqui choveu. E choveu bastante. E ó, eu não tô de brincadeira não. Todas as minhas plantas ficam desse jeito, ó. Vocês estão vendo, ó, tá com água e tal. Tudo aqui tem larvicida, tá, gente? Pode fazer um rato aí que não tem uma larvinha, nem pra fazer sopa pros bichos, tá? Então, gente, deixa com água, ok. Mas daqui a pouco o sol vai vir e vai evaporar essa água aqui. E aí vai começar a secar o substrato. Quando ele estiver seco, você coloca a água de novo. Entendeu? Combinado? Então vamos lá. A minha Dionéia chegou, Rafa, ok. Então eu pego ela e vejo se ela tá com o substrato certo. Pera aí, eu vi que ela tá com o musgo molhado, ela tá com o musgo esfagno. Então é isso, tá com o substrato certo. Se você comprou do universo das carnívoras, com certeza a sua planta tem o substrato certo, tá? As plantas do universo das carnívoras, que somos nós, vão prontas no substrato certo, no vaso certo, de acordo com o tamanho da planta. Tá bom? Beleza? Combinado? Então não precisa se preocupar. Comprei com você, Rafa. Chamei no WhatsApp que tava no começo desse vídeo aí. Então não se preocupe, beleza? Bora tossir mais uma vez, desculpem. Além disso, aí eu fiz isso, Rafa, então eu vou colocar dentro de uma bacia com água agora? Vai, coloca num pratinho com água. Rafa, tem um dedinho de água, tá certo? Tá certo. Vou esperar secar a água, isso, espera secar a água. Secou a água, aí eu vou acompanhando, é isso? Isso, nossa, parabéns, como você aprendeu, né? Que legal, eu gosto de gente assim. Aí depois que secou a água, eu vou acompanhando, é isso, aí você vai acompanhando. Todo dia você põe um dedinho, usa um palito, se você quiser, pra ver se tá molhado. Ai, tá molhado ainda, Rafa, ó. Tá molhado, preciso pôr água? Não, não precisa. E tá molhado ainda, né? Ah, então eu não preciso pôr água, né? Isso, garoto, você é muito inteligente. Ah, Rafa, começou a secar. E agora? Aí agora você tá na hora de colocar água de novo. Beleza? Esse processo nós chamamos de capilaridade. É o processo que o musgo esfagno, a parte mais seca, puxa a água da parte mais molhada. E aí ele fica inteiro molhado, mas ele não fica encharcado. Ele fica apenas úmido. E é por isso que o tamanho do vaso influencia no desenvolvimento das plantas. Essa é a chave número 2. Mentira! A gente abriu a chave número 2 dessa porta? Foi. Lembra que a primeira foi com o substrato? Então a segunda agora foi com o vaso? Foi. A segunda foi com o vaso. E agora você entendeu que o tamanho do vaso, olha aí, ó, influencia. Por quê? Vaso alto, você pode deixar com água embaixo. Por quê? Ele não vai encharcar mesmo que você queira, a não ser que você jogue isso daqui dentro de um balde com água. E aí você coloca dentro da água com um dedo lá na altura dos furos e larga. Você não precisa nem se preocupar, ela vai manter a capilaridade na medida. 18 centímetros é um tamanho perfeito, de 15 a 18 centímetros é um tamanho perfeito para um vaso de Dionéia. É o ideal, é o perfeito. 8 centímetros é para você ainda ter uma manutenção. 18 centímetros é para você nem grilar. A única coisa que você vai fazer, ó, é arrancar os matos. É vir aqui, ó, e tirar a armadilha velha. É só isso. Beleza? Substrato certo? Ok. Rega certa, você já sabe como é que faz. Ok. Vaso, o tamanho do vaso. Então eu já sei que eu posso utilizar um vaso alto. Pode. Vai ser legal. E agora nós vamos para a última porta. Qual que é, Rafa? Qual é o clima ideal para a Dionéia muscipula? Gente, a Dionéia, ela é uma planta de sol, de verdade. Como assim sol de verdade? Gente, olha aqui. Vocês estão vendo alguma cobertura em cima dessas plantas? Tem uma árvore ali, lá. Aqui tem esse coqueiro aí, mas ele não faz nem sombra. As nossas plantas ficam ao sol aberto. Quanto mais sol a planta toma, mais vermelha ela fica. E sim, o sol tem relação com a cor da sua planta, com toda certeza, tá? Quanto mais sol essa planta toma, mais vermelha ela fica. Quanto mais sol essa planta toma, mais as armadilhas vão ficar assim, ó, fininhas, que é um sinal de armadilha boa, tá? Uma armadilha que tomou sol, que tá bem. Você pode ver que todas que tomam sol, ó, ficam com essas armadilhas fininhas, bonitinhas. Tem a quantidade ideal para elas se concentram apenas na armadilha, elas fazem fotossíntese do jeito certo, tá? Então não se preocupem. Agora, planta que não toma sol produz folhas largas, tá?
E é por isso que quando alguém me manda uma foto falando assim, Rafa, a minha planta toma sol, a minha planta isso, a minha planta aquilo, eu falo, a sua planta não toma sol. Ai, como não? Ela toma sol das 6 horas da manhã até as 10 horas da manhã, é sol pra caramba. Pra você é sol pra caramba, pra elas não. A Dionéia muscipula, quanto mais sol ela toma, melhor. Então seria legal, por mais que você não tenha sol o dia inteiro na sua casa, você escolher um lugar que tome mais sol na sua casa. O mais de todos. Qual é o lugar que queima aí? Que você escolhe aquele lugar para tomar sol na laje? Para passar fita isolante assim, ó. Você põe a fita isolante para ficar aquela marquinha. Qual é esse lugar aí? Para ficar a marca da sunga. Qual é o que você usa? Deixa a sua Dionéia nesse lugar aí, tá bom? Esse é o lugar que ela tem que ficar. E o sol tem uma relação direta com a rega da sua planta. Na verdade, a rega é que tem uma relação direta com o sol e vice-versa, tá? Por quê, gente? Quanto mais sol essa planta toma, mais água ela consome, mais ela transpira. E quanto mais próximo do sol a bacia de água estiver, maior vai ser a transpiração, maior vai ser a evaporação. E nós chamamos isso de evapotranspiração. Pode pesquisar o conceito, você vai ver que é um conceito que é realmente utilizado pelo pessoal do agronegócio, pelo pessoal da agricultura, da agronomia, enfim, engenheiro de agrônomo. É um efeito que realmente é estudado para a gente saber qual é a quantidade de água que eu necessito ter em um devido local para saber se eu vou ter quantidade suficiente para as minhas plantas. Porque se o local bate sol demais e eu coloco água de menos, a evapotranspiração não vai ser eficiente, ou seja, eu vou consumir água demais, vai secar muito rápido e eu não estou colocando água ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Seca mais rápido do que eu consigo colocar água. E isso vai ocasionar a secura. Vai secar a sua planta, vai ter um ponto de murcha permanente e aí a sua planta morre de sede. Então, gente, saber o ponto exato de água de acordo com a luz do sol. Pois é, se a sua planta fica no sol, seria legal você deixar sempre com água. Se a sua planta fica na sombra, num lugar que não bate tanto sol, e você tá vendo que tá juntando cianobactéria, tá ficando com aquele lodo velho em cima, você tá vendo que o negócio tá peguento, tá limoso, tá estranho, retira a água e deixa esse troço secar. Beleza? Não vai deixar essa planta bebendo água até virar aquela papeira, sebura. Nossa, quanto... esquizofrenedes, né? Escalafobética, umas palavras estranhas, né? Vai deixar aquela coisa velha cagada aí no seu cultivo? Não faz isso, tá bom? Então a água tem que ser na mesma medida que o sol ataca. Se tem muito sol, você coloca água. Se tem pouco sol, você diminui a água. E é isso que acontece agora nessas épocas. Por que de agora? De fevereiro em diante, nós vamos começar a entrar no outono e no inverno também, tá? Mais para frente aí nós vamos entrando no outono e no inverno. Vai começar a esfriar, vai começar a diminuir a luminosidade, tá? Tem menos oferta de sol, ou seja, nós não vamos precisar de tanta água no inverno. E é no inverno que a gente diminui as regas das nossas plantas, que a gente deixa até elas um bom período secas, porque essas plantas entram em dormência no período do inverno e do outono. Quando as temperaturas baixam e a oferta de luz diminui, é muito comum que nós tenhamos menos regas. O estresse hídrico e o estresse de luz vão ocasionar a hibernação da Dionéia muscipula. A Dionéia vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a secar as armadilhas em volta, tá bom? Isso daqui é estresse hídrico, tá? Isso daqui, ó. Vai começar a secar as armadilhas, ela vai produzir armadilhas menores e a planta vai começar a se concentrar num negócio que nós chamamos de hibernáculo. Esse hibernáculo vai ser o responsável por manter a planta viva até que venha o calor novamente. E no calor, as Dionéias fazem isso daqui. Da noite pro dia? Não, gente, demora. Para ter uma ideia, o verão já começou, já tem um tempo, certo? A primavera teve uma época que começou já a esquentar. E só agora que essas Dionéias começaram a ficar desse jeito. Quando o calor realmente se mostrou intenso e contínuo.
Então, para que essas plantas realmente se desenvolvam ou entrem em dormência, a temperatura tem que ser intensa e contínua. O frio não pode ser apenas um dia. Ai, fez frio hoje, ela vai entrar em dormência? Não. Para ela entrar em dormência, ela tem que vir com muitos dias de temperatura caindo e vai caindo e vai caindo até que essa planta entende que, opa, tá na hora de eu dormir. Ou muito tempo sem água, sem água, sem água. Opa, peraí, ele vacilou, não pôs água para mim, eu vou dormir. Entendeu? Então, às vezes, você acha que a sua dionéia morreu. Ela não morreu. A sua dionéia entrou em dormência. Vai bastar você colocar água de novo, rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, fazer uma procissão e torcer para essa planta voltar. Entendeu? Mas, caso seja o ciclo dela contínuo, porque estamos no frio, estresse hídrico, não tem água, não tem oferta de luz, é normal elas entrarem em dormência. Beleza! Então agora você sabe que essas plantas vão começar a entrar em dormência nessa época e você não precisa se preocupar. Na época geralmente de janeiro, fevereiro, março, de abril em diante, de abril até o finalzinho de começo de setembro, essas plantas geralmente começam a entrar em dormência, principalmente aqui no sudeste, no sul, no centro-oeste, mais ou menos. No nordeste eu não falo nada porque é a terra onde todo mundo é maravilhoso lá, o sol é lindo, aquele lugar maravilhoso, papai. Eita, Maceió, me espere que eu tô chegando logo logo. Então, lá a gente não tem tanto problema com isso, mas acontece também a dormência de um jeito ou de outro lá, uma hora a planta faz a dormência. Tranquilo, feito isso, desculpem novamente, você vai entender que a sua dionéia muscípula passou por um ciclo e ela vai durando cada vez mais. Quanto mais essa planta dura, quanto menos você mexe, quanto mais ela avança, quanto mais os anos passam, mais ela se multiplica. Cada vez que ela completa um ciclo, ela se multiplica novamente. Cada vez que ela completa outro ciclo, ela se completa novamente, ela se multiplica. E você vai tendo muitas e muitas mudas. Entendeu como é que funciona a dionéia? Então vamos fazer uma recapitulada? Vamos. Dionéia precisa de substrato certo. Qual é? Responde aí. Eu vou dar 3, 2, 1. Musgo sphagnum. Boa, acertou, parabéns. Você lembra do vídeo. Se não tiver musgo sphagnum, se você tiver e puder completar o musgo sphagnum com perlita e casca de arroz carbonizado, tá bom? Se não tiver perlita, pode ser só casca de arroz carbonizado. Ou vice-versa, tá? Segundo, identificou o substrato, você vai fazer o quê? Vai fazer a troca do vaso de acordo com o tamanho da sua planta. Isso mesmo. Se a sua planta é pequena, você usa um vaso? Boa, isso mesmo, vaso pequeno. Se a sua planta é média, você usa um vaso médio. Pera aí, gente, começou a latir. Ô, Mel! Mel! Ah, não deixa eu quieto, é o meu segurança. Foi pra lá. Se você tem um vaso médio, você usa um vaso médio, se você tem uma planta média. Se você tem uma planta grande, você usa uma planta grande. Tudo depende, tá difícil. Olha lá, subiu, gente, foi embora. Se você tem uma planta grande, você usa um vaso grande. Lembrando, o vaso grande tem menos manutenção. O vaso pequeno você tem mais manutenção, porque seca mais rápido. O vaso médio é apenas para você ter uma manutenção normal. Beleza? Tranquilo. Então agora você sabe qual é o substrato certo e qual é o vaso certo. A rega você já sabe, é feito pela bacia. Coloca um dedinho de água embaixo. Secou, espera o substrato secar. Depois que ele secou, você coloca água de novo de acordo com o tempo que ele secou. Não vai deixar faltar água, hein? Não vai deixar essa planta também boiando dentro da água, tá? E por último, tempo de sol. Essa planta precisa aí de no mínimo umas 5 horas de sol, tá? Então seria legal. Escolhe o lugar da sua casa que mais bata sol. Quanto mais sol essa planta tomar, mais vermelha ela fica. Quanto mais sol essa planta tomar, mais as folhas ficam fininhas. Folhas largas significam que essa planta... Isso, boa, caramba, você aprendeu mesmo. Não está tomando sol o suficiente. Beleza? Então, taca sol na dionéia, coloca ela no vasinho direitinho, com o substrato certo e na água. Eu garanto para você que você vai ter um resultado assim, ó, maravilhoso, com um jardim de sarracênias e dionéias lindos desse jeito. Então agora você sabe como cuidar da sua dionéia muscípula nos cuidados básicos. Você agora não vai mais deixar a sua planta morrer, porque você já sabe do que ela precisa, como ela precisa e por que ela precisa. São plantas de clima totalmente quentes, vivem em lugares assim extremos. Elas são plantas do hemisfério norte, então lá a incidência de luz é muito maior do que aqui, sim. Lá bate muito mais sol do que aqui e o sol lá realmente arde.
Então, gente, não tenham medo de colocar a sua Dionéia muscipula no sol. Esse negócio de que planta cozinha no sol é meio que um detalhe. O que pode acontecer com a sua Dionéia muscipula é que às vezes você coloca água demais na bacia. A bacia esquenta essa água e aí pode acabar cozinhando a sua planta porque o vaso está errado, porque ela está afogada demais na água, e aí o que realmente vai acontecer é a sua planta morrer afogada numa água quente, fervendo no sol escaldante. Então, se você manter a rega do jeito certo, no vaso certo, com o substrato certo, você não vai ter problema de rega, você vai ter assim, ó, plantas carnívoras lindas e maravilhosas, e você também não vai ter problema de cozimento com a sua planta. Tá? Lembre-se, nós já cultivamos plantas assim há muito tempo e não tivemos problema. E olha que o sol aqui é de verdade, meu Deus do céu, beleza? Então, gente, agora você já sabe todos os cuidados básicos da sua Dionéia. Quer saber o avançado? Ai, Rafa, eu gostei desse negócio, hein? Dá para eu saber mais? Dá para você saber mais, e é a hora que eu quero te chamar, quero te fazer esse convite. Você viu como que dá para aprender sobre Dionéia muscipula? E se eu falar para você que é só o começo? Não é nem é uma ponta assim, ó, que você aprendeu. Você aprendeu só uma farpa. Tem muito que eu preciso te ensinar sobre Dionéia muscipula, sobre características, sobre fenótipos, sobre genótipo. O que é fenótipo? O que é genótipo? Você vai aprender sobre substrato correto, como preparar, diferenças de vasos, qual é a diferença de um vaso para o outro, por que um vaso quadrado, por que um vaso redondo, dá para ter um vaso autossustentável, dá para você ter um resultado diferente. Como é que faz um jardim como esse? Como que multiplica? O que é a técnica do estilete? Tudo isso você aprende no nosso curso de plantas carnívoras. Já tem mais de 40 pessoas que fizeram esse curso e adoraram. Os caras realmente curtiram o nosso curso. E depois de um monte de feedback, eu realmente estou convencido de que esse é um dos melhores cursos que você vai ver na sua vida. Para você participar do nosso curso de plantas carnívoras e aprender tudo, não só sobre dionéias, mas sobre sarracênias, sobre nepentes, estufa, por que utilizar uma estufa, qual a importância dela, quais são as situações em que nós utilizamos e não utilizamos fungicida, herbicida, enfim, herbicida não, né, gente? Inseticida e outras coisas mais, e esse monte de sida aí que pode ajudar no nosso cultivo. Nem tudo que tem sida no meio aí, esses herbicidas e essas coisas todas, vermicida e inseticida, nem tudo isso faz mal. Existem alguns que servem e não auxiliam a gente a ter um resultado bom. E eu ensino isso para vocês no nosso curso. Não é para você se inscrever no nosso curso. Você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e vai ver toda a nossa história. Gente, vê do começo da página até o final. Assiste tudo, vê tudo, até as características, o que tem nesse curso, quantos módulos, como é que faz o pagamento, vê tudo lá. Viu isso? Clica no link que está lá e aí sim você toma a decisão tão esperada de comprar. Você pode fazer no cartão de crédito, dá para fazer no Pix, dá para fazer no boleto. Tem várias situações importantes lá que você pode escolher que pode ficar muito melhor para você. Beleza? Você vai ter acesso a 1 ano direto desse curso ininterrupto para você assistir aí, ó, quantas vezes você quiser. Beleza? E você pode, é claro, ir anotando para deixar tudo guardado e não perder na hora de reproduzir. E eu vou dizer mais, dá para você viver de plantas carnívoras e eu ensino isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês lá na sala de aula. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tchau!